Quando eu comecei a caminhar, eu senti vontade muito de estar na igreja, de fazer a vontade de Deus. Só que nunca imaginava que seria um pastor, um pregador. Mas, ao decorrer da caminhada, as pessoas começaram a ver em mim o potencial. O pastor da igreja falou: rapaz, você tem um chamado. Aí, no culto jovem, primeira vez, fui dar uma palavra no culto jovem. E a gente tremendo e tremendo, né? E aí, no culto jovem, eu falei lá uns negócios e tal. Aí o pessoal falou: rapaz, você tem um chamado para pregador. Aí eu falei assim: não acredito nisso. Aí eu comecei a dar o testemunho, né? Só que aí Deus começou a fazer tudo muito assim, de uma forma muito surpreendente, entendeu? E por exemplo, um ano de caminhada, surgiram os convites de outras igrejas para eu ir pregar, dar testemunho. Então Deus foi, sabe, todo mundo na cidade começou a falar: lembra daquele cara que era brigão? O cara era brigão. Lembra daquele cara que era brigão, viciado, traficante? Ele está na igreja. Aí todo mundo dizendo assim: isso aí, ele está na igreja por causa de mulher. Ai, Deus. Aí a gente vai sofrendo, né? Acho que ele está na igreja porque não vai ficar muito tempo, não. Aí eu passava, né, por essas pessoas dizendo assim: você está enganando quem lá, rapaz? Aí começava a zombar. E aí, quando viram a minha persistência, a minha perseverança, começaram a pedir oração. Ora por mim. Então, tipo assim, nós precisamos entender que tudo tem um tempo, um processo, né? Sim. A gente sabe que ninguém é liberto da noite para o dia. O Senhor tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Sim. A grande questão não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito dentro do povo. O que foi mais difícil de tirar de você, da carnalidade, da antiga vida? Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu determinei, né? Não quero mais. Aí não fumei. Fumava muito cigarro também, 3 carteiras de cigarro por dia. Não fumei mais cigarro depois que eu fui para a igreja. Não cheirei mais. Não fumei mais maconha, tá? E aí o processo pior foi a prostituição, né? Que é a carne, né? A mulherada mexendo e você vai borbulhando ainda aquela, né? Que a gente é homem e está no mundo, então, mas aí você tem que fazer que propósito. Propósito de não vou mais fazer isso, entendeu? Propósito, não vou mais permitir isso. Aí você vai sendo trabalhado, né, pela mão do Todo-Poderoso. E muitos, né, que estão aqui, eu acho que te ouvindo, estão passando por isso agora. Passando pela questão do vício mesmo da carne, né? E casados, solteiros, enfim, pastores, inclusive. O que você sugere para que esse processo dure menos tempo, né? Então, quais seriam suas sugestões? Evitar lugares que você ia, ou evitar consumir algo na internet? Tem muita, né, gente viciada em pornografia. É importante, assim, da tua vivência, o que você acha que funcionou e que funciona e que você pode estar alertando? Então, vou dar um conselho aqui. Biblicamente, depois eu vou falar da experiência. Jesus falou assim, ó: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a Bíblia também fala assim: fugir da aparência do mal. Então, enquanto a gente está aqui no processo da vida, a gente vai ser tentado o tempo todo. Vai ser provado o tempo todo. A questão é determinar, é foco. Foco. Eu preciso focar, porque se eu não tiver foco, eu não tenho um alvo, porque eu preciso ter um alvo, eu preciso me consagrar, entendeu? Aí eu preciso fazer igual o Jó fala, eu consagrei os meus olhos, meus ouvidos, eu preciso saber aonde eu estou olhando, o que eu estou ouvindo, porque se você ficar ouvindo pessoas que só falam de prostituição, de sexo o tempo todo, a probabilidade de você ceder é grande. Se você ficar olhando para aquilo que vai desviar o seu propósito, então você tem que ter um foco. Eu não posso olhar para isso, não posso ouvir isso. Então você tem que ter um foco, determinação, jejuar, porque a carne, ela é terrível. Então quando você está jejuando,
você está dizendo para a carne, eu te domino, ou seja, você não pode me dominar. Então, eu comecei a fazer propósito. Eu não posso mais permitir isso, porque você pode dizer sim ou não. Porque o diabo não pega ninguém pelo cabelo e diz, vai lá, não. Você vai ser tentado, você pode dizer sim ou não. Então, é uma guerra, não é fácil para ninguém, mas tudo é determinação, tudo é propósito. Estou focado, entendeu? Eu não posso ouvir essa conversa aí. Grupo de WhatsApp, que você percebe que tem muito vídeo, sai, entendeu? Você tem que começar a se como diz a Bíblia, a separar, né? Separar é consagrar. Você saber o meio que você está, a mesa que você está, com quem você anda, com quem você conversa. Tudo isso é importante para uma vida de consagração. Então a Bíblia diz o seguinte, quando eu entro no quarto para orar, Deus vai me ver em secreto. No secreto, Deus vai começar a revelar uma vida para o público, ou seja, quanto mais perto de Deus você está, mais longe do mundo você fica, entendeu? Esse é o segredo. Sim, sim. E depois disso, né, dessas batalhas, né, da luta com a própria carne, quais foram as outras batalhas no mundo espiritual que você vivenciou, os momentos mais difíceis na sua caminhada cristã? Você percebeu batalha espiritual, batalha enfim, das pessoas mesmo te julgando, ou como que você, né, venceu cada uma delas? Não sei se teve alguma batalha com relação à tua saúde ou de algum familiar. Então, na caminhada, quando você, por exemplo, a Bíblia fala assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados para a salvação, poucos são escolhidos para ministério, para obra, né? Vou dizer assim, cargos, né? Títulos que Deus chama. Então, tipo assim, nem todo mundo vai ser pastor, todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai ser pregador, né? Então, quando Deus começou a aflorar essa chamada ministerial em mim, as perseguições começaram a vir. Então, isso aí não tem como fugir, porque se você olhar para a Bíblia, os profetas que vieram antes de nós, os discípulos foram apedrejados, caluniados. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus sofreu. Então, tipo assim, quando Deus tem um chamado, o inferno vai fazer de tudo para te entristecer, para te desequilibrar. As calúnias são inevitáveis. Vou ouvir as calúnias, né? Perseguição, rejeição, falta de apoio. Então, tudo isso são dificuldades que vão surgindo no nosso caminhar para a gente falar assim, eu vou desistir. Se você me perguntar, pastor, você pensou em desistir? Várias vezes. Porque quando você é traído por um amigo, vem uma decepção, uma frustração. É aquela questão, estamos juntos. Estamos juntos me gerou um pavor muito grande um tempo atrás, porque eu ouvi muita gente falar, estamos juntos. Conta comigo. Conta comigo. Depois você descobre que essas pessoas estão falando mal de você, que essas pessoas estão de falsidade, isso vai gerando uma dor, uma tristeza. Você fala assim, gente, eu saí do mundão, poxa, eu saí do tráfico, vivia na favela, no baile funk, eu achando que a igreja é paz e amor, eu estou achando que a igreja são pessoas sinceras, né? Eu pensava assim, pô, se o mundão tem falsidade, né, tem os esquemas aqui, lá na igreja eu creio que é tudo, né, amor, paz, fidelidade, honestidade. Quando eu fui vendo que não era bem assim, eu comecei a me chocar. Eu falei assim, gente, aquele cara estava comigo ontem, comendo na mesa, falando bem de mim, daqui a pouco eu descobri que ele estava falando mal de mim. Entrei em guerra, falei assim... Aí Deus vai falando, calma, porque perseguido foram os profetas antes de vós, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. A gente vai, pela palavra, a gente vai suportando. Muitas traições, muita rejeição, muita crítica. Então tudo isso vem como uma bomba para poder paralisar você, para destruir o seu ministério. Só que aí, pela oração, pela palavra, você vai rompendo. Então não é fácil. É pelo esforço, né?